Oi, buscadores, boa noite. Vamos para a nossa meditação do dia 5. E hoje, para o começo da nossa meditação, eu trouxe um trechinho de um livro de uma autora que eu adoro muito, que é Helena Blavatsky. O livro chama-se Ocultismo Prático. Ela é uma das fundadoras da teosofia, para quem tiver um pouquinho de curiosidade para ouvir sobre isso. Ela escreveu várias obras, mas esta é uma obra dela que eu gosto muito de ler porque a linguagem é muito simples. As outras, eu confesso que eu acho muito difícil de ler, porque a linguagem é mais complicada, ela usa muitos termos indianos e aí você tem que ficar parando para ver a interpretação, então fica uma leitura longa. Esse livro eu acho ele mais prático, mais tranquilo. Uma dica para vocês, se caso você tiver o interesse de fazer isso, ler o livro dela no Kindle é muito legal, porque quando você tem uma palavra que você não conhece, você só clica em cima e já tem o significado. Então isso facilita a leitura. Sem mais delongas, eu vou ler só uma partinha desse trecho do livro dela, o que ela fala sobre boas práticas. Ela deixa uma lista, uma série de itens para que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Então aqui nós temos a lista de sugestão prática de Helena Blavatsky. Primeira dica dela é: logo que desperta, levanta sem ficar no leito meio sonhando. Isso parece uma recomendação simples, mas eu vou falar um pouquinho sobre a profundidade disso. Quando nós estamos conversando aqui, o seu cérebro ele está numa onda chamada de onda beta. Então, ela é uma onda mais rapidinha. Ela varia ali mais ou menos de 14 a 30 Hz. Quando você vai dormir, o seu cérebro diminui o funcionamento. Então, ele entra em estado de concentração, ele entra numa onda mais profunda. Ela não é uma onda tão rápida quanto a onda beta. Ela entra na onda alfa, depois ela desce ainda para teta, chegando a alguns estados talvez de delta, que é quando você entra em sono profundo, quando marca lá que você tem o sono REM, você consegue medir pelo reloginho, o Apple Watch. Mas resumindo, existem essas ondas cerebrais, talvez depois em algum outro momento a gente converse um pouquinho sobre isso, mas a grande questão aqui é que quando nós estamos conversando aqui, o seu estado consciente está ativado. Então se eu pergunto para você o que você está sentindo agora, você sabe me falar. É claro que o seu inconsciente está trocando informações com o seu consciente, tá? Ele sempre faz isso. Toda vez que você responde a algo automático por meio, foi o seu inconsciente que respondeu, não foi o seu consciente que respondeu. Só que, quando você aprofunda essas ondas, a atuação do inconsciente começa a acontecer. Então, quando você está meio que acordado, meio que dormindo, você está meio que transitando entre esse consciente e inconsciente. Você está meio acordado e meio dormindo. Só que esse local é o local perfeito para você fazer uma programação profunda no seu inconsciente. Mas se você não tiver consciente disso, provavelmente a programação que você vai fazer não é legal. Que é geralmente, eu tô com sono, eu tô cansado, eu quero dormir mais um pouco. Geralmente é uma coisa meio dormindo, meio acordada, que você vai fazer descuidado, de acordo com uma necessidade momentânea, e isso não é legal. Então, sempre que o seu despertador tocar, levante. Ou, se você quiser usar esse momento dessa onda, faça uma programação que você quer. Meu dia vai ser maravilhoso. Meu sono foi incrível. Eu estou muito bem. Eu acordo muito animada. Eu estou completamente disposta. Fala alguma frase de ação para você que seja muito boa para ela entrar no seu dia, porque ela vai se tornar uma programação inconsciente. Para não precisar falar isso tudo, a gente deixa uma frase. Assim que seu despertador tocar, levanta, não fica na sua cama. Segunda dica, muito interessante. Faça uma prece ou uma intenção para a regeneração espiritual da humanidade e pedir força para resistir às seduções dos seus sentidos. É pelos sentidos que geralmente a gente se perde. É pela vontade, é pelo desejo que a gente se perde. Tem algum pensador que fala que livre é aquele que faz as coisas que não desejam, porque ele conseguiu dominar o próprio desejo. Se você faz tudo que você deseja, você se tornou escravo do seu próprio desejo. Para você conseguir ter uma mentalidade de controlar os seus desejos, você precisa ter uma frequência mais alta do que os seus desejos.
mas os seus desejos são estimulados no planeta Terra a todo momento, com a música que você escuta, com o cheiro que você sente, com as coisas que você vê. Seus desejos são estimulados pelos seus 5 sentidos. É eles que fazem você querer desejar algo, pegar algo. É pela emoção de desejar, não é nem pelo objeto desejado em si. Tem outra frase muito interessante que é: eu vivo entre a ânsia de desejar e o tédio de possuir, porque você anseia algo, você gosta da emoção de desejar algo, de querer algo, mas assim que você quer, assim que você possui, esse algo já não tem mais valor e aí você passa pelo tédio de possuir até ter a próxima ânsia de desejar. Então, controla os seus sentidos. Os seus sentidos vão te trazer emoções. Equilibre essas emoções antes que elas se tornem ações, porque assim você vai doutrinando os seus sentidos. Como ajudar? Como fazer isso? Manter o seu pensamento claro, manter as suas intenções claras, manter a sua percepção sobre você mais claras. E isso a gente faz como? Uma prece. Para resumir tudo isso que eu falei, faça uma prece com a intenção pela regeneração espiritual da humanidade e pedir força para resistir às seduções dos sentidos. 3. Visualize mentalmente o mestre ou o ideal espiritual com reverência e pede perdão pelas falhas conhecidas. É muito importante, eu acho que vai chegar em um item aqui que ela até fala para você durante a noite, sempre ponderar sobre o seu dia para você reconhecer aonde você falhou, aonde que teve uma falha, aonde você poderia ter feito diferente. Nós temos que ter uma pausa no dia para a gente ter essa autoanálise, porque senão sua vida vai continuar no automático. Então a gente precisa entender: aqui eu errei, aqui foi bom, aqui não foi, aqui eu posso melhorar, isso aqui foi o meu melhor, mas ainda não é como eu quero estar, como eu quero chegar, e isso aqui eu preciso adaptar. A gente precisa ter essa consciência e às vezes pedir perdão. Essa questão sobre o perdão, ela é muito interessante. Aqui ela fala para você pedir perdão para o que você idealiza como o mestre ou o que você idealiza que seja essa força, essa frequência. E aqui entra uma coisa da Igreja Católica muito interessante que chama-se confessar. Parece besteira, parece bobeira, mas a partir do momento em que você fala, parece que você começou a se responsabilizar por aquilo. Então, aquele sentimento de culpa, aquela raiva, aquele sentimento que estava te martirizando, começa a se desenvolver. Porque quando você fala, você começa a entender as razões daquilo. Mas lembre-se sempre, desabafe, fale, confesse com quem pode te ajudar. Com quem já venceu, às vezes, o problema que você quer vencer. Mas esse ato de reconhecer os próprios erros e se responsabilizar por esse erro, começando com o ato de eu reconheço que eu errei, posso pedir perdão, posso reparar isso de alguma forma. Isso vai tirar de você aquele sentimento de culpa, porque esse sentimento de culpa ele é muito problemático, porque todo culpado merece ser punido. Então você se pune por causa da culpa que você sente. Então quando você se responsabiliza pelo ato que você acha que é errado, você tira esse sentimento de culpa. Como é que eu posso me responsabilizar por isso? Algumas vezes é falando com a pessoa: olha, eu fiz isso, aquilo e eu acho errado e eu te magoei, me perdoa. Ou então, olha, eu fiz isso e aquilo e isso te causou um dano financeiro, tá aqui o dinheiro, eu fiz errado, me perdoa e tá aqui a reparação daquilo que eu fiz ou daquilo que eu te tirei. E aí você vai vencer esse sentimento de culpa. O problema é que às vezes a gente é orgulhoso demais para reconhecer um erro e orgulhoso demais para ir lá e pedir perdão, porque acha que pedir perdão e reconhecer um erro é se humilhar. Para mim, isso é humildade. Reconhecer que errou e ter a capacidade e a coragem de pedir perdão é humildade. É humildade. Enquanto saber que errou, sabe que fez errado e quer manter isso para manter uma aparência, para mim isso é arrogância. Vamos para o quarto. Durante o banho, use a vontade para lavar também as impurezas morais, não somente as impurezas físicas. Olha que interessante. Aqui ela ensina como você usar as suas próprias emoções e os seus próprios sentidos para poder gerar uma ideia, uma programação, um sentimento mais profundo. Geralmente isso acontece ao contrário. Por exemplo, você vê uma propaganda do McDonald's, você vê uma propaganda do Burger King e você quer comer. Então, os seus sentidos estimulou uma vontade para você comer. E pode ser bom ou pode ser ruim. Mas você também consegue usar os seus estímulos para poder gerar uma vontade nobre. Então, o que ela pensou?
Quando você estiver tomando banho, você já vai ter a sensação de limpeza por causa da imagem arquétipica da representação da água, do banho, do sabão, do cheiro. Você já está com essa sensação da limpeza. Usa essa sensação para gerar uma programação. Então, junto com o que eu estou tirando, as impurezas que eu estou tirando do meu corpo, eu estou também lavando a minha alma, estou lavando as minhas culpas, estou lavando as minhas feridas, estou curando as minhas dores. Isso vai fazendo com que você internamente, inconscientemente, comece a liberar essas cargas que você carrega que não precisa mais. Isso que você carrega há muito tempo e não precisa mais. Essa sujeira mental, essa sujeira encrostada de tudo que você ouviu, de todas as programações, as músicas que você já ouviu. Vai limpando isso, vai tirando isso. E usa o banho para poder trazer essa mentalização e fazer isso de uma forma mais profunda. Essa aqui, para mim, é a melhor de todas. Leva para sua vida. Antes de agir, questione-se: é meu dever fazer isso? Não fazer nada desnecessário. Então, olha lá. Por que se perguntar se é meu dever fazer isso? Primeiro, você tem que entender a razão da situação que foi colocada para você na sua vida. Antes de você entrar em uma coisa. A pessoa às vezes vai te trazer um problema. Você vai pensar assim: é meu dever entrar ali? Eu tenho um propósito para eu entrar ali? Qual que é a razão pelo qual esse problema por qual a razão que esse problema chegou para mim? É porque eu realmente consigo ajudar e isso não vai atrapalhar na minha vida? Isso aqui é um teste que eu preciso entender o que eu vou fazer aqui dentro? Ou isso aqui é a minha arrogância que eu quero entrar porque eu sou capaz de resolver, eu acho que eu consigo e as outras pessoas não conseguem. Eu quero fazer isso por causa do meu ego, eu quero fazer isso porque eu vejo um propósito de fazer isso, eu quero fazer isso porque eu acho que é meu dever mesmo de fazer isso, e dever é diferente de obrigação. Dever, ele é muito mais profundo, é uma coisa que você está ligada ao seu propósito de vida. É meu dever, tem princípios. Eu tenho que tomar uma atitude sobre isso porque é meu dever ir a favor da verdade, ir a favor de um inocente, ir contra a injustiça. Então eu tenho o dever de intervir sobre isso. Agora tem coisas que não são seu dever, que você não deve tocar, porque aquilo ali é o aprendizado de uma pessoa. A questão é que quando você toca na vida de uma pessoa, você toca em algo que você não deve, você agora acabou de assumir a obrigação de fechar esse ciclo. Não era seu, mas você quis tocar. Agora você fecha esse ciclo. Por isso que antes de entrar em algo, se pergunta: é da minha conta? É meu dever? Isso aqui vai contra os meus princípios ou não? Porque ser conivente com uma coisa que vai contra os seus princípios também é errado. Eu postei uma frase esses dias lá no carrossel do Instagram muito boa. Você colhe o que você planta e o que você tolera. Então, se você está numa empresa, você não está roubando, mas seu sócio está, você é cúmplice. Você está com uma pessoa, a pessoa está roubando, você é cúmplice. Você está com uma pessoa, a pessoa está matando, você é cúmplice. Ah, não foi eu que matei, não foi eu que roubei, não foi eu que... Pois é, mas você estava junto. Me diga com quem tu andas que eu direi quem és. Vai preso do mesmo jeito, você assume a responsabilidade do mesmo jeito. Então, cuidado com o que você entra, cuidado com o que você aceita. Entrar e aceitar entra quase no mesmo patamar, porque às vezes não veio até mim, mas a situação aconteceu. Ou saia da situação, ou saiba que você está pagando o preço por estar lá dentro dessa situação. Tem 5 pessoas falando mal de uma. Se você não saiu, você é a 6ª pessoa que está falando mal dela. Você é tão fofoqueiro quanto as pessoas também que estão falando. Não quer ser essa pessoa? Saia da roda. Não se assente na roda dos escarnecedores, não coma com ele, não fala com eles, não conviva com eles, porque você se torna um deles. Então, leva esse outro aprendizado para sua vida. E é bom que eu estou casando, trazendo alguns conceitos bíblicos para só expandir o entendimento disso, porque são coisas muito profundas, são filosofias de vida. Então lembre-se, antes de entrar numa situação, antes de entrar num problema, antes de se dispor a fazer algo, se pergunte: é meu dever fazer isso? Analise aonde isso vai te levar. Se não tem propósito, não toca. Não toca, porque a partir do momento que você toca, você precisa desencadear aquilo. Vou dar um exemplo da minha vida, né? Adoro me expor aqui. É aquela pessoa, vocês podem perceber, palestrinha, né? Tudo que chegava para mim, eu já falava e ficava meia hora e disse daquilo, e vai reverberar nisso, e vai fazer isso e assim. E às vezes a pessoa só queria falar do problema dela. E se aquilo, até que um dia meu marido falou para mim assim: Stephanie, você não se cansa de entrar nos problemas das vidas das outras pessoas? E eu, não.
Ah, isso aqui para mim é tão fácil, eu tô vendo isso e aquilo. Ele falou assim, não, que você ainda não entendeu que você só abre a sua boca para falar alguma coisa sobre o problema de uma pessoa se você está disposta a pegar na mão dela e caminhar com ela durante todo o problema dela até resolver. O problema é que você fala e acha que a pessoa vai resolver. E é quando a pessoa não resolve e aquilo fica uma situação complicada, você também fica nessa situação. E eu, putz, é verdade. Então, a partir de hoje, eu só entro na sua vida, eu só participo de um problema seu. Claro que em atendimento é diferente, mas na minha vida pessoal, eu só vou entrar num problema seu se eu estiver disposta a pegar na sua mão e passar o problema inteiro com você, senão eu não vou entrar nesse problema. E se eu achar que esse problema não é meu dever, eu não vou entrar nesse problema, eu só vou assistir esse problema. Não estou falando que você precisa fazer isso, eu estou falando como eu aprendi a lidar com isso na minha vida e dessa forma eu encontrei paz. Só que eu também estou disposta a escutar que você me abandonou, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Você tem que estar muito bem, confortável com o que as pessoas acham sobre você, se você se importa com isso ou não. Então, quero que você pense se o que você acha sobre você é mais importante ou o que a pessoa acha sobre você é mais importante. O que eu acho sobre mim e o que eu acho sobre o que eu quero chegar é mais importante do que a interpretação de uma pessoa sobre mim de acordo com a necessidade dela de me ter na vida dela. Então, se aquilo ali está fazendo bom ou ruim, está gostando ou não está gostando, paciência. Muita coisa eu também acho bom e ruim e vou aprendendo a lidar com isso dentro de mim. Não é responsabilidade minha cuidar do sentimento de uma outra pessoa, a não ser que eu tenha sido a pessoa que tenha ferido propositalmente aquela alma. Aí eu acho que eu tenho responsabilidade sobre isso. Se eu não feri uma alma por uma falta de conduta minha, então vai ser responsabilidade dessa pessoa lidar com o sentimento que ela carrega, mesmo que seja direcionada a mim. Vamos para o sexto. Evitar palavras desnecessárias. Pensa no efeito que a palavra pode produzir antes de pronunciá-la. É que é seríssimo isso, porque uma palavra é como uma flecha lançada, não tem volta, não faz curva e não volta. Uma vez que você fala, você falou. E você pode ter ferido uma pessoa, você pode ter tirado uma esperança, você pode ter machucado profundamente alguém. Às vezes, né, tem muitas tirinhas dessa que falam que palavras cortam mais que facas. E realmente, com palavras você pode destruir um sonho, com palavras você pode tirar a esperança de alguém, com palavras você pode motivar alguém, com palavras você pode curar alguém. Então, o poder das palavras, elas são muito complexas. Com uma palavra você pode trazer um autoconhecimento, com palavras você pode trazer o conhecimento, com palavras você pode manipular, com palavras você pode pôr medo, com palavras você pode inventar o pecado, com palavras você pode trazer a salvação. Então, a palavra tem um peso muito grande na nossa vida e a interpretação dessas palavras ainda mais. E aqui, então, pensa como você vai se expressar, pensa com quem você está conversando para você saber como se expressar e cuidado com o que você fala, porque às vezes não é porque você não se sentiria magoado com o que você está falando que a outra pessoa não vai se sentir. E às vezes ela vai se sentir magoada porque ela pensa diferente de você, ela carrega dores diferentes de você. Você não precisa se envolver nos problemas das outras pessoas se não for o seu propósito, mas você também não precisa ser o problema de uma outra pessoa, ser a pessoa que vai tratar mal uma outra pessoa. E aqui tem uma coisa interessante: homem geralmente fala bem menos que mulher. Mulher fala mais do que homem, porque a mulher, ela não pensa para falar, ela fala tudo que ela pensa. E isso faz com que ela fale muita coisa e às vezes se arrependa muito do que fala e às vezes tenha dificuldade de assumir que está errada, né? Por isso que eu falo, mulher só está errada quando achou que estava errada. Ela sempre está coberta de razão. Tô brincando. É claro que as mulheres erram, os homens erram, todo mundo que está numa condição humana erra e todo mundo que está numa condição humana também pode acertar. Só que as mulheres têm mais esse ímpeto. Ela tá pensando, ela tá falando. Por isso que ela fala tanta coisa aleatória junto ao mesmo tempo e por isso que às vezes por homem é tão difícil de entender. Então ela tá pensando, eu vou no supermercado amanhã, na verdade o banco, será que horas que o banco fecha? Não tirei o dinheiro, a Cleide vai mais cedo, então talvez eu tenha que abrir o portão mais cedo, eu vou no supermercado depois. Faltou o pó, mas o pó eu posso pegar na vizinha. Nossa, o açúcar do Pro Brasília tá caro. Vou ter levado fulano para a escola, se bem que a nota dele tá ruim. Será que a professora vai me ligar? Ai, se não ligar, melhor ainda, porque ao invés de ir para a escola, eu vou pro salão. Ai, a unha em gel vai demorar 1 hora e tanto. Depois de... O marido tá parado lá no momento do banco ainda. E ela tá falando isso tudo pro marido porque é o que ela tá pensando.
Se ela tivesse filtrando o que ela está pensando e falando, ela simplesmente ia só pensar e falar: vou levar fulano para a escola tal hora, vou no banco tal hora e vou no supermercado. Tá precisando de alguma coisa? Ou então ela nem falaria um itinerário, só ia falar: vou ao supermercado. Quer que eu compre alguma coisa? Mas ela falou todo esse raciocínio antes de falar: vou ao supermercado. Quer que eu compre alguma coisa? Evitar pensamentos vãos ou inúteis. Ocupar a mente com autoanálise ou com contemplação de seres perfeitos. Isso é muito complexo. O que ela está falando, por exemplo, sobre pensamentos ruminantes. Isso é muito louco. Por quê? Por que isso acontece? Porque o seu inconsciente fica tentando resolver uma situação que ele não conseguiu compreender. Existe um triângulo da comunicação: afinidade, comunicação, realidade. Isso chama-se o triângulo da comunicação para te trazer uma compreensão. Enquanto você não tem uma compreensão sobre o que você passou, você fica remoendo aquilo, porque você fica tentando entender. Só que você fica tentando entender olhando pelo mesmo ponto de vista, então você continua não compreendendo. É por isso que quando você briga com fulano, quando você briga com o namorado, briga com a sua mãe, briga com o chefe, briga no trabalho, você fica o dia inteiro revivendo aquela briga. Aí porque ela falou isso, eu falei isso, aquilo. Ela falou isso, eu falei isso, aquilo. Se eu tivesse falado isso, aquilo, eu podia muito bem ter falado isso, aquilo. O que ela pensa que é pra ter falado isso, aquilo? Isso, aquilo. Terminou? Não. Aí volta pro começo. Ah, porque no começo ela falou isso, aquilo. Depois eu falei isso, aquilo. E fica o dia inteiro nisso. Por quê? Você está tentando compreender o que aconteceu. Você está tentando compreender o que aconteceu. Você não vai conseguir compreender se você ficar passando esse filme na sua cabeça. Você vai ficar vivendo esse loop desse filme. Você vai compreender quando você parar, para a imagem, parou a imagem, distancia da imagem, analisa a imagem de cima, como se você fosse uma câmera olhando a imagem, olhando a situação. Vê você, vê fulana, vê o que fulana falou, vê o que você falou. Agora você vai começar a compreender o porquê que fulana te falou isso. Por que que você reagiu a desse jeito? E aí você vai começar a ver os por trás, os bastidores dessa cena. A criação, o estúdio por trás dessa cena. Ela falou isso, isso e isso, porque ela brigou com o marido, estava estressada, caiu café na roupa dela, ela estava muito chateada, e o filho dela reprovou na escola, e ela estava sem dinheiro, está com medo de ser mandada embora, e ela falou com você de uma forma grosseira, e você, porque também tem trauma, porque sua mãe foi grossa com você e respondeu ela desse jeito. Quando você consegue entender isso, pronto. Você vê que não é sobre você. Tudo que geralmente a gente acha que tudo é sobre a gente acha que é a última bolachinha do pacote. E a vida não é assim. Às vezes não é sobre você, às vezes a pessoa está passando por um péssimo dia e a forma como ela conseguiu lidar com aquele dia foi te dando aquela patada. Infelizmente, é o ideal? Não é o ideal. Era o melhor dela? Era o melhor dela. Agora você acha que é pessoal, ai, porque você, a última bolacha do pacote, o alecrim dourado, foi falar logo com você. Seria com qualquer pessoa, era o que ela estava passando, é sobre ela. Agora, se você, alecrim dourado, tivesse bem no seu dia, tivesse maravilhosa, tivesse com as suas meditações e dias, a pessoa podia fazer o que quisesse. Que você ia ser a pessoa que falar assim, nossa, fulana, tô vendo que você tá cansada, amiga. Em vez de falar assim comigo, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ou então ia comprar um cafezinho e levar para ela, ia levar um chocolatinho para ela, ia levar uma rosinha para ela. Em vez de ter rolado todo o pereco-teco da briga, você ia ter ajudado uma pessoa num dia melhor dela, porque você ia ter uma interpretação diferente. Então agora, a partir de para de ficar remoendo pensamento que não vai te levar de nada para lugar nenhum. Sai como se fosse uma câmera, analisa a situação, vê o ponto de vista de fulano, vê o seu ponto de vista, vê como se fosse um ponto de vista de terceiro vendo a briga de vocês duas ou de vocês dois, de não sei o quê. Internaliza isso, que você já vai ver que a sua carga emocional vai ter passado. Ah, Stephanie, mas eu tô com muita raiva, eu nem consigo ver isso. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever. Abre o seu bloco de notas e escreve, faz um grupo com você mesmo e escreve, não tem problema. Escreva, porque quando você escreve, coloca em palavras, o seu inconsciente consegue criar uma linha de pensamento e isso ajuda ele a compreender a situação. Ao invés de você externalizar em ação para ele ver, escreve que o estrago é menor. No outro dia você lê de novo. E aí você vai ver que é diferente a emoção daquilo. Você vai, putz, não precisava, tava com muita raiva aqui, tal. E aí você vai começar ainda a se autoanalisar. Poxa, por que que isso me faz sentir tanta raiva? Por que que isso faz e estimula tanta coisa aqui dentro de mim? Isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. 8. Durante as refeições, exercer a vontade de que o alimento seja digerido de forma que harmonize com as aspirações espirituais.
comer só quando houver fome, beber só quando tiver sede, não ceder à gula ou apetite passageiro. O mesmo exercício de tomar banho e sentir que está se limpando, é o mesmo exercício de comer. Comer e imaginar que aquilo está nutrindo o seu espírito, que aquilo ali está nutrindo os seus sonhos, aquilo ali está nutrindo a sua vontade. Mas fazer isso de uma forma o quê? Só comer quando você tiver fome, só beber quando você tiver sede, não quando você tiver vontade. E vontade de comer e fome são coisas diferentes, e se você não sabe do que eu estou falando, você vai ter que descobrir que isso é diferente. Às vezes nós estamos com vontade de comer, mas nós não estamos com fome, porque você geralmente tem a programação, o hábito de comer naquele horário, ou porque você quer comer para poder sentir um prazer, porque você está sentindo dor, e a sua balança de prazer e sofrimento está desalinhada. E se você quer saber um pouquinho sobre essa balança do prazer e do sofrimento, assista o vídeo sobre saúde mental. Vou deixar um cardzinho aqui para você clicar e assistir depois dessa meditação. Então, quando você estiver comendo, come e mentaliza que aquilo ali está te nutrindo, que está sendo digerido, que está sendo absorvido, que o seu corpo está em pleno funcionamento, que aquela comida é boa. Isso significa que você vai comer concentrado na sua comida, você vai mastigar concentrado na sua comida, você vai sentir o sabor da sua comida, você vai sentir o cheiro da sua comida. Significa que você não vai comer olhando o seu celular, você não vai comer assistindo televisão, você não vai comer ouvindo jornal, porque tudo isso tira sua atenção da comida, então você não vai se sentir nutrido, você está comendo para sobreviver, não para viver. E isso tem uma diferença. 9. Ler pouco. Se ler 10 minutos, refletir por horas sobre o que leu. Isso é exclusivamente, acredito que seja exclusivamente sobre o livro dela, porque realmente, por exemplo, cada tópico desse, você tem que ler e ponderar sobre isso. Você tem que ler e ponderar sobre isso. E como vou aplicar isso na minha vida? Porque aqui entra uma coisa maravilhosa. Tudo que você lê e compreende e entende, agora você tem que ter responsabilidade sobre esse aprendizado. Por isso que tem algumas pessoas que falam assim, nossa, a ignorância é uma dádiva, é porque você não é cobrado quando você é ignorante, mas você é cobrado quando você tem o conhecimento sobre algo e negligencia o conhecimento já adquirido. Então, por isso, internalize o conhecimento que você está vendo. Internalize o livro que você está lendo. Não vá fazendo isso de uma forma desenfreada, porque você está assumindo muitas responsabilidades pelo conhecimento que você está tendo. E toda vez que você tem essa liberdade desse conhecimento, logo vem a responsabilidade sobre essa liberdade que você adquiriu. Pensa sobre isso. São 20, eu vou parar aqui na 10ª, que será a última para a meditação de hoje. Habitua-se à solidão. Ficar sozinho com seus próprios pensamentos. O dia que isso for confortável para você, nossa, você vai descobrir uma paz que você desconhece. Você vai descobrir que a sua companhia é muito boa. Você vai descobrir espaços interessantes no seu próprio pensamento. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você encontra um espaço específico no seu coração. Um espaço de paz onde você consegue calar todos os outros pensamentos, todos os outros espaços que você abriu. E em algum momento eu vou dar uma aula sobre espaços, você vai entender a profundidade disso. Mas tenha em mente que é importante você ter um local aonde você sente paz ao encontrar esse local. E é esse local que nós vamos procurar hoje na sua meditação. Ele é como se fosse um espacinho dentro de você que eu chamaria ele de nada. Lá não tem nada, não tem barulho, não tem nada. E essa ausência de tudo traz um sentimento de paz que completa tudo. Então ele não tem nada, mas tem tudo. Enfim, não sei como explicar isso para você. É uma coisa que você vai ter que encontrar dentro de você, mas talvez no passo para encontrar isso, você precisa criar esse espaço de uma forma imagética. Então, nessa meditação, a gente vai imaginar um lugar que te traz paz, só para você se entrar na familiaridade desse sentimento. Depois eu vou tirar essa imagem e você vai conseguir só sentir esse lugar, para esse ser um lugar, um encontro seu com você, para esse lugar te fortalecer quando você passar pelas coisas difíceis da sua vida. Tudo bem? Eu espero que sim. E essa meditação vai ser muito especial, porque você vai encontrar esse seu local da paz, o seu local perfeito, o seu local do equilíbrio, que é um lugar que você se sente bem.
Pode ser que seja um local que você conhece, pode ser seu quarto, pode ser um local que você viajou e achou maravilhoso, pode ser um lugar que você nunca viu, mas que na sua cabeça ele existe. E tá tudo bem, pode ser esse lugar. Nesse primeiro momento, esse lugar vai ter imagem, e depois você vai perceber que esse lugar não vai ser uma imagem. Vai ser só um sentimento que mora dentro de você e que você pode entrar dentro dele para você poder sentir paz e conseguir ter a liberdade de ser você e ter a conexão com algo maior. Então, senta numa posição cômoda e confortável, feche seus olhos e respire profundamente 3 vezes. Puxa o ar devagarzinho, solta o ar e relaxa seus pés. Puxa o ar, solta o ar e relaxa suas pernas. Puxa o ar, solta o ar e relaxa o seu quadril. Nós vamos agora fazer a respiração de 4 tempos. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Puxa o ar. 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Respira fundo. Nesse momento você vai visualizar uma grande estrada, como se fosse uma BR. Uma BR de mão dupla. Você vai imaginar um banquinho na lateral dessa BR. E você vai sentar nesse banco. Você vai sentar nesse banco e vai começar a observar os carros passando na BR. Cada um desses carros são como os seus pensamentos. Cada carro representa um pensamento. Você vai assistir os pensamentos passarem, mas você não vai entrar em nenhum desses pensamentos. Nesse momento, hoje, a sua viagem vai ser sozinho, porque nesse local só você pode entrar. Nesse momento vai aparecer um carro na sua frente. Esse carro está vazio. E você vai dirigir esse carro até o local que te traz paz, conforto e tranquilidade. É um local que quando você pensa nele, você já tem vontade de sorrir. Se não existe esse local, você vai criar ele agora. Cria a parte de cima, cria a parte de baixo. Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda. Cria esse local. Mais do que isso, sinta essa tranquilidade. Sinta essa paz. E incorpore esse sentimento. Você vai permanecer nesse estado por 1 minuto. E esse 1 minuto vai restaurar todas as suas energias.
Ótimo, agora você vai sair desse local. Você vai entrar dentro do seu carro, mas agora com a certeza de que esse local existe dentro de você e que sempre que você precisar, você pode ir para esse local. Entra dentro do seu carro, volta agora lá para a estrada. Você vai sair do seu carro e sentar novamente no seu banco. Os carros agora vão voltar a fluir normalmente. Respire profundamente, solta o ar devagarzinho e vai sentindo todo o seu corpo. Pode abrir os seus olhos. Agora você sabe que você tem um lugar só seu, que vai te trazer muita paz e tranquilidade. Então, sempre que você precisar, sempre que você quiser tomar uma decisão muito importante, se você quer saber se aquilo ali era seu dever ou não, antes de tomar essa decisão, vá para esse lugar. Sinta essa paz, equilibre as suas emoções, depois você toma uma decisão. Porque aí as suas decisões serão mais coerentes com a pessoa que você quer ser, com o propósito que você quer alcançar. Um grande beijo e até a nossa meditação 6.